Então, eu sou Denise Penafirme, arquiteta e urbanista. Me formei em 1985, num momento em que eu trabalhava num escritório padrão de arquitetura à época e acabei tendo essa oportunidade de ingressar nesse trabalho do programa de urbanização do Pavãozinho Cantagalo. Dessa forma, eu fui para o programa no momento em que eu estava para me formar e me formei trabalhando lá. Eu tenho que te fazer uma pergunta, você tinha me dito ontem, que também isso vem de berço, né? Teve uma experiência também familiar, de um interesse também pelo trabalho em favelas. Isso. Lembra do seu pai? Conta um pouco. Importante falar da motivação que me levou a aceitar esse desafio à época, porque não havia oportunidade de atuar num trabalho já dentro de uma área social, no meu campo de arquitetura e urbanismo, e eu já trazia isso um pouco na minha história por ter tido pai arquiteto que tinha sensibilidade para essa questão, e em diversos momentos eu vi ele ter iniciativas de estar indo auxiliar comunidades em situações de enchente, em situações de precariedade, e que ele se voluntariava nesse sentido, no momento em que não havia nenhuma visibilidade desse tipo de assentamento na cidade. Então ele tinha essa vontade de ajudar a melhorar as condições, né, nesses lugares, e aquilo já foi também fazendo parte da minha como eu vou falar, do que eu almejava também fazer na profissão. Então, como foi assim? Como que era o seu trabalho? Como você integrou o projeto lá no Pavãozinho? Quando eu fui para esse trabalho, eu cheguei lá, já tinha sido iniciado, cheguei em 85, fiquei mais ou menos até 87, e deu. Não, tranquilo. Você chegou... Fiquei até 87, peguei assim o período do miolo do trabalho, já tinha sido iniciado, e saí antes do final. Cheguei num momento em que estava sendo necessário um reforço no sentido da elaboração de projetos e da construção ou reconstrução de unidades habitacionais de moradia para diversas situações que se colocavam no projeto mais amplo de urbanização. Situações onde
havia problemas de risco, situações que era necessário passar naquele local das moradias alguma obra da urbanização e situações de precariedade mesmo da unidade habitacional. E esse era o seu papel, né? Qual era o que você mais exerceu? Porque certamente aí tinham várias equipes, né? Então, na verdade, o projeto de urbanização era bastante amplo, com diversos componentes, né? De infraestrutura e, nesse sentido, trabalhavam muitos técnicos, né? Em diversas áreas. O componente que eu trabalhei, que foi esse mais das unidades habitacionais, nós tínhamos uma pequena equipe que era contratada pela SEAB, a Companhia Estadual de Habitação. Éramos, ao todo, 3 arquitetas e um coordenador engenheiro. As 2 colegas Ingrid e Ana Lúcia e o coordenador Alcides. E o restante da equipe já se encontrava lá desde o início do projeto, também contava com arquitetos, o coordenador era arquiteto Paulo Saad, e tinha também a área social, composta por 2 mulheres, Helena e Marieli, uma da área de história e a outra socióloga, que trabalhavam o cadastramento das famílias, o contato mais direto com as famílias. E vocês então, o trabalho de vocês intervinham nas casas, vocês construíam outras casas, tinha esse aspecto realmente de diretamente envolvendo as unidades habitacionais? Então, nós recebíamos a demanda da coordenação geral do projeto, via o nosso coordenador mais específico dessa área de moradia, e nós íamos estudar o caso a caso. Na verdade, uma coisa interessante desse período é que não existia uma padronização das unidades. Pelo menos no meu caso, o trabalho da maneira que eu fiz, nós íamos para cada situação, conversar com a família, ver como era o espaço deles anterior, o que eles priorizavam na casa, o que faltava para eles, de melhoria de qualidade, né, da moradia. E a partir desses parâmetros anteriores da moradia original, pelo menos no meu caso, eu tentei sempre projetar um pouco parecido com o que eles tinham, obviamente melhorando a condição, eliminando os problemas de risco, porque em cada ponto que a gente trabalhava nas unidades isoladas, se também tivesse alguma questão de risco pontual, essa era também trabalhada no sentido de possibilitar a reconstrução segura, né? E vocês lembram de ter alguma norma técnica, alguma coisa muito específica, ou era realmente uma experiência, uma construção coletiva empírica, né, no decorrer do projeto? Sim, era do que eu me lembro, do que eu fiz, né, naquele momento, era uma construção local, com o morador, conforme os padrões convencionais de construção, até um certo ponto, porque tinha adequações que tinham que ser feitas de acordo com o terreno, né?
e a área que você tinha para construir, a vizinhança, né, o entorno da unidade. Então, algumas situações a gente tinha que usar bastante assim alternativas para conseguir concluir, conseguir consolidar aquela unidade ali. Você falou uma coisa para mim que foi interessante, se você poderia falar como era, descrever um pouco. Você me falou sobre que você observava uma estratificação no morro, né? Como que era isso? Como você, inclusive na descrição das casas, o que você... Sim, porque no meu caso eu trabalhei mais na área do pavãozinho, embora nós andávamos em toda a área que era de certa forma interligado Cantagalo com Pavãozinho, né? E lá, pelo menos no Pavãozinho, o que eu percebi naquele momento é que à medida que a gente acessava as cotas mais altas do morro, da comunidade, a gente verificava uma maior pobreza, maior desigualdade, esses estratos que você está falando, diferenciados, de padrão de renda, de padrão de moradia. Então você tinha mais no alto sempre moradias mais precárias, de estuque, outros materiais, madeira, mas não só isso, um misto de materiais, aquela situação de barraco, como, né, foi conhecido dessa forma, né, uma moradia bem improvisada, vamos dizer assim. E também a própria população, os moradores, maior pobreza, muitas crianças com problemas de saúde, em decorrência da falta de saneamento, muito lixo, muitos vetores de doença ali. Isso impressionava bastante a quem não conhecia aquela realidade, como eu estava falando, só voltando um pouquinho para complementar sobre a minha ida para lá, para trabalhar nesse projeto, no sentido de uma mudança de padrão também muito grande de área de trabalho, campo de trabalho, aonde você, como arquiteto e urbanista, conhecendo a realidade da sua cidade como um todo, né? Quer dizer, o bairro, temos aí as áreas formais e temos diversas comunidades desde então, né? Essas comunidades são muito antigas na nossa cidade e isso me proporcionou assim um olhar, né, como profissional e para a cidade muito importante que eu trouxe na minha vida de trabalho até hoje. E claro que essa mudança de padrão de trabalho também, de condições de trabalho e lidar com a pobreza e com essa demanda toda, né, desses moradores, porque quando a gente caminhava pela comunidade para exercer o nosso trabalho, naquele momento, hoje eu acho que isso não acontece tanto, mas a necessidade era muito grande de tudo. Então as demandas de várias questões deles vinham todas ao mesmo tempo, não só da moradia, tudo
a gente parava para ouvir. Então, a gente passa a ser, e até hoje, assim, um pouco um profissional que está ali para um determinado trabalho técnico, mas que tem que estar aberto a ouvir tudo que vem junto com isso, né? E aí, eu até te perguntaria sobre isso, que você até tinha falado, qual é a importância do escritório de campo nisso tudo? Porque era, enfim, muito o grande. local, a questão pluridisciplinar, enfim, como você muito via? E como era esse escritório de campo, na verdade? Então, aí, aproveitando que eu voltei um pouquinho aqui sobre a condição de trabalho, nesse momento que eu saí desse escritório padrão no centro da cidade, em plena Avenida Rio Branco, para ir trabalhar na comunidade, embora na Zona Sul, próximo, né? Vamos dizer, relativamente próximo. Mas para acessar o local de trabalho, que ficava numa casa conhecida na área como Casa do General, que ficava na Rua San Román, que é o acesso às comunidades, né, a rua oficial de acesso. Para chegar na Casa do General, onde tínhamos o nosso escritório de trabalho, eu subia uma longa escadaria que situada no final da Rua Sá Ferreira, em Copacabana, e já era, sei lá, vamos botar 300 degraus diários de subida, que o morador fazia diariamente, né? Ou subia pela ladeira São Román, ou por essa escadaria. Chegando à Casa do General, onde nós trabalhávamos, dali nós nos organizávamos para aquele dia de trabalho e subíamos ainda para as comunidades para trabalhar no campo direto. Então, o fato aí indo para a sua pergunta, o fato de existir um escritório de campo, eu não vou dizer que ele é, assim, essencial, porque ao longo dos anos foram ocorrendo outras ações de urbanização, outras intervenções que não contaram com esse escritório local e nem por isso deixaram de acontecer, de ter as equipes em campo, mas assim, é um facilitador muito grande e uma proximidade muito importante das comunidades, porque você podendo exercer esse trabalho com uma rotina diária e num local onde os próprios moradores podem acessar as equipes de uma forma mais fácil. Então, essa interação, eu acho que ela agrega muita qualidade no dia a dia do trabalho. E esse escritório tinha órgãos distintos? Assim, tinha outros órgãos, porque tinha a SEAB, mas sei lá, SEDAI, Light, eles também integravam essa dinâmica? Olha, o que acontece é que assim, eu não posso afirmar muito se permaneceram. A casa era grande, tinha lá os seus espaços aonde se distribuíam as equipes. Teve momentos em que essa equipe nossa de moradia, nós ficávamos no pavimento inferior da casa, então não tínhamos também, em alguns momentos, e a rotina de trabalho era puxada, então a gente estava sempre no campo. Mas do que eu me lembre, assim, não sei se como lugar fixo, mas circulavam ali diversos órgãos e inclusive também uma empreiteira que me lembro que trabalhava nas obras de urbanização, que fez a construção da Estrada do Cantagalo, que
Foi uma via de porte, né, que foi executada para acesso de veículos, inclusive. Então eu me lembro bem dessa equipe técnica, dessa empreiteira também circulando por lá, o pessoal da geotécnica, né, porque assim, que hoje é a Fundação GeoRio, né, na época se chamava Geotécnica, que deram muito apoio no trabalho à época, pelo que eu me lembro de ver. É como eu tentei explicar um pouco no início. Existia lá uma coordenação geral do projeto da urbanização com todos os seus componentes. Eu trabalhava em um dos componentes. Nós tínhamos uma interação ali, mas cada um ia para sua atividade. Então, não tivemos assim, eu não tive muita oportunidade à época de ter um conhecimento maior de tudo que se passava ali, até pela extensão do projeto, né? Deixa eu voltar para a questão das unidades, da tua experiência de trabalho mesmo. Eu teria duas questões, assim. Uma primeira que você também comentou ontem, das particularidades que vocês encontravam, como vocês tinham que lidar. Então, uma era a questão, por exemplo, que você tinha medido da criação de animais, que vocês observavam muito isso. Como que vocês respondiam essa questão? E a segunda era se tivesse alguma atividade comercial, se tivesse um bar, como que vocês lidavam com isso? Vocês também integravam isso na unidade reconstruída? Então, o que eu posso falar dos casos que eu trabalhei, as situações que eu trabalhei, é que em nenhuma eu tive essa situação, que é muito comum, né, de ter atividade comercial junto com a moradia. Então, no meu trabalho, eu não lidei com essa situação. Mas, com certeza, no projeto mais amplo da urbanização, foi necessário discutir sobre essa questão naquele momento, que é uma questão que permanece até hoje em qualquer situação de intervenção em comunidade, né? E com relação à criação de animais, eu queria também complementar que, além de ter trabalhado nesse componente das unidades habitacionais, eu trabalhei um período também auxiliando a elaboração da planta cadastral de lotes dentro do programa que também caminhava junto com a urbanização, Cada Família um Lote. Tínhamos uma outra coordenação para esse programa, que era o Luiz Alberto, arquiteto e urbanista. Desculpa, não estou falando o sobrenome de ninguém que eu estou mencionando, mas minimamente o primeiro nome, porque nós estamos falando de um trabalho de mais de 30 anos e eu sei a maioria, mas pode ser que um ou outro eu não consiga lembrar, então eu prefiro só citar o primeiro nome. Essa coordenação do Luiz Alberto, nós íamos para campo, eu e mais outros colegas arquitetos, fazer o levantamento dos lotes, né, dos limites dos lotes de cada morador e em muitas situações havia, sim, naquele período, muita criação de animais. Era galinheiro, chiqueiro, talvez outros tipos de animais também que tinham lá os seus compartimentos próprios no lote.
Nesse caso da planta cadastral de lotes, nós procurávamos sempre considerar a inclusão desses compartimentos, né? E outros anexos que existiam no lote. Às vezes tinha lá um outro tipo de pequena construção que fazia parte da área do lote daquele morador. E isso era conversado entre vizinhos justamente para ter ali uma clareza, né, da onde era a divisa entre os lotes. No caso da reconstrução das moradias, das unidades isoladas que eram pontuais, né, no terreno das comunidades, eu não me lembro de nenhuma situação onde eu tive essa questão de criação de animais. Me lembro, sim, na elaboração da planta cadastral de lotes, que aí nós fomos a mais locais, mais lotes e... No Pavãozinho, vocês também, no projeto, vocês identificaram muita questão de aluguel de casas, isso em algum momento isso foi um problema, enfim? Então, assim como você me perguntou como o programa, né, equacionou ou encaminhou a questão dos comércios, essa questão do aluguel, ela também é uma situação que desde sempre existe nas comunidades, né, como sabemos, e que também fazia parte do projeto maior, mais amplo, e que em muitas situações desse tipo que você está levantando, nós que trabalhávamos mais diretamente e meramente com o projeto das unidades e a construção, nós não tínhamos assim essa conversa mais ampla à época. Então, outros colegas que trabalhavam no projeto maior certamente vão poder te responder. Mas nos casos em que eu trabalhei a questão da moradia específica, eu não me lembro de situação de aluguel. Nos casos do cadastramento dos lotes, sim, há várias situações, mas aí essas situações eram remetidas para o pessoal da área social ou para a coordenação mais geral do trabalho, que é um projeto bastante amplo, uma urbanização, né? Você tem diversos componentes de projeto e obra, tem a questão toda da área social, do cadastramento social, da interação com os moradores, além de diversos órgãos que atuam em conjunto. Então, é aquele conjunto de ações que a gente sabe desde então, né, desde aquela época, e hoje não é diferente, que precisa ter ali essa ação complementar. E então, inclusive nesse trabalho, essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, eu estou tendo também a oportunidade de ouvir bastante sobre o projeto maior, né? Olha, a gente, é mais ou menos isso que a gente tem a perguntar, porque na verdade a gente vai fazer uns programas bem curtos, assim, de 20, 30 minutos. Assim, você teria alguma coisa que você gostaria de complementar, alguma informação? Olha, algo que eu não tinha gostaria de falar algumas coisas
pontuais, assim, diversas, que eu acho que complementam, que é o seguinte, desde aquele momento em que tivemos uma ação pioneira em comunidades da Zona Sul, né, porque teve algumas experiências anteriores, vou citar aí Braz de Pina, Vila da Penha, Vila União, Maré, Barreira do Vasco, algumas que nós temos conhecimento, mas assim, com aquele tipo de urbanização que fizemos e na Zona Sul, eu me lembro que era uma coisa quase que inédita ali, né? Então, o que eu tenho a dizer é que desse momento em que fomos formulando em campo como intervir nessas áreas, que são o próprio canteiro de obras, você já né, a moradia das pessoas, aonde elas vivem, o assentamento, é o próprio canteiro. Então você tem que mudar um pouco o seu padrão de como projetar e construir num lugar onde as pessoas estão morando e não vão sair dali, pelo menos na maioria. Então, o que eu acho importante observar é que parâmetros de intervenção que foram desenvolvidos aprendendo no campo naquela época, muitos deles começaram ali, inclusive conceitos e termos que são usados até hoje, por exemplo, no campo na área de moradia, como reassentamento, remanejamento, relocação pontual de moradia. Isso tudo eram coisas que a gente ia descobrindo que tinha que acontecer e que continuam sendo necessárias em todos os projetos que vêm até hoje. Então, acho que quando você fala em parâmetros técnicos, eu acho que isso é uma coisa importante que foi assim o início desse processo que evoluiu bastante, claro que tem hoje uma padronização melhor, uma expertise, um know-how de como fazer. Uma outra questão que eu acho que ela permanece, só que de uma forma também um pouco diferente e mais acentuada, é a questão dos conflitos e das forças locais, né? Nós enfrentávamos também naquela época momentos em que nós tínhamos que paralisar o trabalho por alguns dias, às vezes uma semana, e ficar trabalhando no escritório, na casa do general, sem poder subir nas comunidades porque estava havendo algum conflito local, enfim. E só que assim, o que eu me lembro é que nós éramos avisados que estava ocorrendo, que pelas forças locais lá. E hoje você não tem muito como prever um pouco melhor, né, para ter uma segurança no trabalho. Isso foi uma coisa importante. E uma importante de observar, porque essa é uma situação de que faz parte do contexto de qualquer trabalho que você vai fazer nessas áreas, né? E uma terceira coisa que interessante que surgiu na época foi o interesse da imprensa, no caso, uma matéria do jornal O Dia, de uma jornalista que tinha um contato mais direto comigo e me procurou lá, embora eu tenha passado lá sempre, né, a orientação de buscar a coordenação do programa para ter as informações de forma completa e tudo, mas eu acabei conversando também um pouco com ela naquele momento sobre a matéria era sobre uma possível valorização já dos imóveis nas comunidades em função da urbanização. Então também era um início dessa questão da formação de um certo mercado imobiliário nas
comunidades, né? Então, eu acho que isso também é uma questão que vem até hoje, né? Que teve uma evolução ao longo dos anos também, e que já vinha naquele momento em que a gente estava começando a lidar com aquele universo, né, de situações, e então acho importante lembrar sobre isso.